Vamos abrir a palavra de Deus agora, no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. E nós vamos ler os versos 34 e 35. E depois nós vamos para o capítulo 19 e leremos de 41 a 45. Lucas 13, de 34 a 35. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha os seus pintos debaixo das asas e não quiseste? Eis que a vossa casa vos é deixada deserta. E em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Capítulo 19, a partir do verso 42. Se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão, a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo da visitação. Vamos orar? Pai querido, em tua presença nós nos encontramos nesse instante, neste lugar. E agora suplicamos de um modo muito especial que o Senhor venha falar conosco, para que nós possamos identificar a tua voz, acertar os nossos caminhos, fazer as coisas que te agradam. Recebe-nos como pecadores arrependidos, penitentes, que reconhecem a tua soberania, o teu senhorio. E nesta noite, teu povo que aqui se encontra, está aqui para te adorar e para te pedir perdão pelas falhas cometidas. E agora, Senhor, quando temos a responsabilidade de transmitir o teu recado, que o Senhor unja os nossos lábios. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, meus prezados amigos, das 3 vezes que o Novo Testamento menciona que o nosso Senhor chorou, uma delas foi sobre a cidade de Jerusalém. Um dos capítulos mais duros que nós lemos na Bíblia Sagrada é o capítulo 23 do Evangelho de Mateus. É o capítulo dos ais. Ai de vós, escribas e fariseus. Parece que o nosso Senhor abre a caixa de ferramentas e diz palavras duríssimas àqueles líderes religiosos da sua época, chamando-os à responsabilidade. Nem no Alcorão nós vamos encontrar palavras tão no Alcorão nós encontramos palavras tão duras como aquelas proferidas pelo Senhor Jesus, registradas no capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Mas quando Jesus termina de dizer aquelas palavras duríssimas, ele termina chorando. E ele diz estas palavras que o Dr. Lucas nos diz. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém,
que matas os profetas e apedrejas aqueles a quem te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e não quiseste. E não quiseste. Olha que expressão do Senhor. Eu quis, mas vocês não quiseram. Você compreendeu isso? Eu quis te ajuntar, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Que coisa estranha. O Deus em que cremos, Criador dos céus e da terra, o Deus todo-poderoso, o Deus soberano, cujas vidas estão nas palmas das suas mãos, cujos nomes dos seus eleitos estão escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. O Deus que tudo pode, diz ao povo de Jerusalém: eu quis, mas vós não quisestes. Como é que nós podemos conciliar o Deus Todo-Poderoso com o Deus que diz: eu quis, mas vocês não quiseram? Dietrich Bonhoeffer foi um teólogo alemão, um grande teólogo alemão, que morreu nas mãos dos nazistas. E ele escreveu obras notáveis. Uma obra fantástica de Bonhoeffer é um livro chamado Discipulado, onde ele fala da graça de Deus. E ele disse que a graça de Deus não pode ser uma graça barata. Parece que os evangélicos no Brasil estamos vivendo um evangelho cuja graça é barata. Nós queremos um evangelho que satisfaça as nossas necessidades. Queremos ir aos cultos para sermos abençoados. Queremos que a palavra nos alimente. Queremos que o pastor ore por nós, para que nós prosperemos. Queremos ser prósperos, queremos ser abençoados. E estamos vivendo um cristianismo de graça barata. Que o nosso Deus é como se fosse um garoto de recados, um office boy, que está à nossa disposição. E dizemos frases assim: eu sou filho do rei, eu sou cabeça e não cauda, comigo ninguém pode, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E vivemos então um evangelho triunfalista, como se o cristão não pudesse sofrer derrotas, como se o cristão estivesse sempre por cima, numa expressão bem nordestina, por cima da carne seca. E Bonhoeffer nos adverte para que nós tenhamos cuidado com esta graça barata. Uma graça barata é uma graça sem a cruz. Uma graça barata é uma graça sem arrependimento. Uma graça barata é uma graça sem andar com Deus, mas apenas fazendo a nossa vontade, e queremos que Deus sempre faça a nossa vontade. Então Bonhoeffer diz, num dos seus livros fantásticos, ele diz que se Deus não fosse capaz de sofrer, também não seria capaz de amar, pois o amor implica sofrimento. Só quem ama sofre. É por isso que a gente pode entender aquela mãe que passa noites em claro, amamentando seu filho, sofrendo com seu filho, mas ela sofre ali por quê? Porque ela ama aquele bebê. E ela quer ver o melhor para o seu bebê, ela quer que o seu bebê cresça, seja um menino saudável, não é? Então, todo aquele sofrimento vai valer a pena quando ela perceber aquele menino um dia correndo na igreja, atrapalhando o sermão do pastor, cheio de saúde, cheio de vida. Valeu a pena o esforço, valeu a pena o sofrimento, valeu a pena porque Deus me deu este bebê, me deu este filho.
valeu o sofrimento. Então Bonhoeffer disse que Deus não poderia ser nosso Deus, porque só Deus é capaz de amar assim, e quem ama sofre, e Deus sofre. A dor de quem ama é observar a pessoa amada se destruindo e a gente sem poder fazer nada, mas respeitando a liberdade da pessoa amada. Camões, o grande escritor lusitano, a nossa Daniela está lá em Lisboa aprendendo com os nossos lusitanos, e Camões, o grande português, o grande poeta, disse certa vez que amar é estar preso por vontade. Não pode haver amor sem que haja liberdade. Uma velha canção francesa diz num dos seus versos: l'amour est l'enfant de la liberté. Perdoem-me a língua estranha. O amor é filho da liberdade. E Deus nos ama assim. Deus ama e faz aquilo que o amor pode fazer. E o que o amor pode fazer? Quem ama dá liberdade ao outro. É por isso que nós podemos entender desta forma a palavra de Jesus. Eu quis, mas vocês não quiseram. Eu amei vocês, eu amei Jerusalém, eu chorei por Jerusalém, porque eu sabia. Ele poderia dizer, e ele se lamentou sobre Jerusalém, porque ele sabia o que iria acontecer com aquela cidade. E a história registra, no ano 70 da nossa era, sob o domínio do imperador Vespasiano, imperador romano, o general Tito sitiou a cidade de Jerusalém. Ninguém entrava, ninguém saía. E os judeus começaram a morrer de fome. Preste atenção aqui, mães. E as mães, alucinadas de fome, comeram seus próprios filhos. Flávio Joséfo, historiador judeu, registra isso. A cidade ficou sitiada e Jesus chorou sobre Jerusalém, sabendo o que iria acontecer. Eu quis te ajuntar como a galinha junta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Que Deus é esse? Que pode tudo, mas respeita a nossa liberdade. Este é um dos grandes mistérios da fé cristã. Ele não nos obriga a responder ao seu amor. Que Ele nos ama, nós estamos cansados de saber disso, mas Ele nos ama a tal ponto de deixar que nós possamos ir e não voltar para Ele. Na parábola do filho pródigo, quando o filho mais novo sai de casa, o pai daquele moço o amava profundamente, assim como amava o seu filho mais velho. E a parábola diz que o pai ficou lá no caminho esperando o filho voltar. E o filho voltou. O pai deu liberdade para o filho sair. É como se ele dissesse: meu filho, eu te amo tanto, mas eu amo também a tua liberdade. E deu liberdade para o filho sair. Olha, você que está namorando, ou você que é casado ou casada, se o seu marido lhe proíbe que você não pode viajar, que você não pode trabalhar, que você não pode isso, não pode aquilo, esse marido não te ama, minha irmã, pula fora desse negócio. Porque amor não oprime. Você que está namorando, o seu namorado ou namorada é possessiva, é ciumenta, a tal ponto que você se sente preso, você não pode fazer absolutamente nada, pula fora dessa canoa, é furada. Porque quem ama dá liberdade ao outro. Quem ama, deixa o outro ir. Porque ele, sabendo que é tão amado, ele pode ir, mas ele vai voltar. Vocês estão rindo, né? Estão passando por isso, né? Quem ama, libera o outro. Por isso que Camões disse, é estar preso por vontade. É estar preso
por vontade. Talvez alguém indagasse assim: por que Deus não se revelou na pessoa de Jesus Cristo de forma incontestável para que o povo de Deus, que o povo judeu, o povo escolhido, pudesse compreender com todas as letras que Jesus era o Messias? Mas, meus irmãos, como Jesus se revelou? Quando João Batista estava lá preso, ele teve dúvidas a respeito da identidade de Jesus, mandou os discípulos seus discípulos perguntarem ao mestre. E os discípulos chegaram lá: olha, o nosso mestre está preso, está lá na prisão, e ele quer saber se o Senhor realmente é o Messias. E a resposta de Jesus foi: diz para João que os cegos veem, que os surdos ouvem, que os paralíticos andam, e aos pobres é anunciado o Evangelho, e feliz, bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. Então, quando João Batista ouviu essa notícia, não teve mais dúvidas de que Jesus era o Messias. Jesus se revelou como Messias para uma mulher de vida moral retocável, comprometida. E ela reconheceu que ele era o Messias, o Salvador do mundo. Só não reconheceu quem não quis. E a ponto de Jesus dizer: não ficará pedra sobre pedra, porque vocês não conheceram o dia da minha visitação. Ou seja, eu estive aqui, Deus esteve aqui, o Messias esteve aqui, o Salvador esteve aqui, e vocês não compreenderam isso, vocês não viram isso, vocês não perceberam que eu estive aqui. Não compreenderam o dia da minha visitação. Eu creio que Deus se revelou em Cristo de forma muito presente, amorosa, misericordiosa, e através de tantos sinais descritos nos evangelhos, atestando que ele próprio era o Messias, o Salvador do mundo. Mas eu creio também que Jesus não quis constranger as pessoas a acreditarem no seu amor, a aceitarem o seu amor, porque a contrapartida do amor é a liberdade da pessoa amada. Deus nos ama e nos deixa livres para escolher estar com Ele ou deixá-lo. Eu não sei quantas pessoas aqui já compreenderam esse amor de Jesus e se voltaram para Ele. Deus nos ama e nos deixa livres para responder ao seu amor. E quando nós não respondemos ao seu amor, Ele sofre. Como Jesus chorou lá sobre Jerusalém. O nosso Deus não é uma divindade como os gregos acreditavam, uma divindade apática. O nosso Deus sofre conosco. O nosso Deus chora as nossas dores. O nosso Deus se importa conosco. Mas Ele nos deixa livres para escolher e aceitar o seu amor. Por toda a Bíblia, nós vamos encontrar afirmações que atestam a soberania de Deus. Deus pode todas as coisas, mas por toda a Bíblia, nós vamos encontrar expressões do grande amor de Deus, que por respeitar a nossa liberdade, nos deixa livres para aceitar o seu amor ou não. Aprendemos na escola bíblica, nos púlpitos das nossas igrejas, a respeito desta soberania e a respeito desta liberdade humana. Somente assim podemos entender a palavra de Jesus quando disse: eu quis, mas vós não quisestes. Eu quero contar uma historinha que talvez a gente possa conciliar esta soberania de Deus com a liberdade humana. Um rei invadiu um reino vizinho, e ele levou cativos muitas pessoas, levou muitos prisioneiros, e dentre os prisioneiros ele levou a princesa, que parece que toda a história
que tem uma princesa, a princesa era muito bonita. E o rei logo se apaixonou pela princesa. Mas a princesa não correspondia ao seu amor. Não havia nos olhos dela o brilho que há nos olhos de uma mulher apaixonada. E esse brilho eu conheço muito bem. Uau! E ele fazia de tudo para que a princesa gostasse dele. Mas ela não correspondia ao seu amor. E um dia ele perguntou: por que você não responde ao sentimento que eu tenho por você? Por que você não corresponde ao meu amor? E ela respondeu assim: só há um jeito. Eu só poderei corresponder ao seu amor se vossa majestade me deixar livre. Se deixar eu voltar para o meu reino, voltar para a minha família. Se o rei permitir que eu volte para o meu povo, eu poderei corresponder ao seu amor. E o rei dizia assim: mas se eu deixar você ir, você não volta. Você vai ficar lá. Ela disse: se eu for, se o rei deixar que eu vá, deixar que eu seja livre para que eu vá ao meu povo, eu irei ao meu povo e poderei voltar. Mas se eu voltar, eu serei sua para sempre. E o rei permitiu. Parece até aquela história da Bela e a Fera, não é? E o rei permitiu, e a princesa foi, reencontrou seu povo, aqueles que ainda estavam, e ela voltou, porque o rei havia dado liberdade, amor e liberdade. Deus nos ama e nos deixa livres, e porque nós somos livres, nós podemos dizer sim ao amor de Jesus. A população de Jerusalém não reconheceu a presença de Jesus, não reconheceu a sua visitação, não correspondeu ao seu amor, mas a maioria dos que estão aqui hoje, um dia, entendeu o amor de Jesus e disse assim: Senhor, eu compreendo esse amor, e o Senhor me permitiu voltar aos teus braços. Essa é a relação entre amor e liberdade. Como disse o poeta: solta-me e eu te encontrarei. Nós não imaginamos que Deus nos ame dessa maneira. Na verdade, Deus pode tudo que o amor pode. E eu quero finalizar dizendo o seguinte: eu quero ser amado por Deus, e na realidade eu sou muito amado por Deus, e todos nós aqui somos. Que não reste nenhuma dúvida quanto a isso. No que depender de mim, eu quero usar a minha liberdade para poder ir e voltar aos braços de Jesus. E um dia, quando eu tinha 13 anos de idade, eu já tenho 61, vocês façam as contas. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu compreendi esse amor de Jesus. E usei a minha liberdade para dizer sim para Ele. Usei a minha liberdade para dizer: eu quero voltar para os teus braços, eu quero ser teu, eu quero corresponder ao amor que o Senhor demonstrou por mim na cruz, eu quero ser instrumento nas tuas mãos. Então, no que depender de Hamilton Rocha, eu quero sempre voltar para os braços do Pai, eu quero sempre voltar para os braços de Jesus. Eu quero convidar você a fazer o mesmo. Compreender o poder, a soberania de Deus em Cristo, mas compreender também que Ele nos ama tanto, que nos deixa ir. Ele nos ama tanto, que quer que nós voltemos para Ele. Quando nós voltamos para Ele, a Bíblia diz que há
júbilo no céu. Há uma grande festa. O povo de Deus ainda não se acostumou a fazer festa, a celebrar uma grande festa, quando alguém volta para os braços de Jesus. Todas as vezes que um pecador se arrepende e volta para Jesus, a igreja precisaria celebrar, porque no céu há celebração. A Bíblia diz isso. Há uma grande festa. Os anjos celebram quando um pecador se arrepende. Então, um dia, eu decidi aceitar o amor de Jesus e decidi voltar para Ele. Eu quero convidar você a fazer o mesmo. Amém?